Que Jesus nos abençoe e que nos dê a sua paz. Sem dúvida, não há dor que não machuque a alma. Aliás, se você me permite, das dores morais, consideramos duas delas que, sob a nossa visão particular, duas delas que mais ferem a criatura humana. Em primeiro lugar, a dor da perda de um ente querido, arrebatado pela foice da morte. Segundo, a dor da separação afetiva, quando os sonhos da aventura conjugal são desfeitos e cada qual tem de seguir o seu caminho, o caminho que lhe pertence na longa estrada da vida. Acreditamos que até mesmo dentro das relações desgastadas, quando ocorre a separação, a dor, de alguma forma, ela se apresenta. Mas essa dor não é necessariamente pela ausência, do parceiro ou da parceira. O que pode ser um alívio, pode significar a libertação de um jugo, de um fardo. Mas a dor aqui é pelo fato da diluição de algo que foi construído pelo casal, É aquela dor que poderíamos dizer esteja vinculada ao desafio de ter que recomeçar a sós, sem mais a companhia daquele ser amado, E é considerando essa separação entre dois seres que se amaram, ou mesmo que ainda se amam, mas que o momento não lhes foi favorável a permanecerem juntos, é que trataremos de um assunto muito importante, especialmente para aquela pessoa que encontra-se com dificuldades ásperas para continuar dentro de uma relação afetiva, de uma relação a dois. Bem, nosso bate-papo hoje é sobre o divórcio. E aqui, junto a você, nós apresentaremos a posição da doutrina espírita em relação ao divórcio, em relação ao assunto. Mas vale sempre lembrar que estamos aqui estudando o livro Vida e Sexo, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do médico Chico Xavier, no seu capítulo 8. Por isso que nós citamos repetidamente essa obra nos vídeos anteriores. Bom, primeiro, antes de adentrarmos na referida obra, vejamos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, quando Allan Kardec assevera, palavras textuais, que o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos nos quais não foi levada em conta a lei divina. E a lei divina é lei de amor. No entanto, considerando a pré-existência do ser antes da atual reencarnação e os vínculos kármicos e de amor que ligam as criaturas umas às outras,
temos que repetir com Emmanuel quando ele afirma não existir uniões conjugais ao acaso. E por esta razão, o divórcio, a rigor, nas palavras dele, não deve ser facilitado entre as criaturas. Aí você pergunta, mas como não existem uniões conjugais ao acaso? Sim, não existem uniões conjugais ao acaso. Isso porque, antes da reencarnação, o espírito que assinala, desculpe, a si mesmo o casamento difícil que terá na Terra. Mas essa escolha de um casamento difícil, que o espírito assinala a si mesmo quando reencarnasse, não é uma escolha aleatória. O espírito voltará à reencarnação na companhia do parceiro ou da parceira de existências passadas. No texto, Emmanuel diz existências pretéritas, né? Para quê? Para os ajustes de contas, né? Que pacificará a consciência dos envolvidos nas tramas de existências passadas, dos erros perpetrados em outras épocas. É semelhante a aquele indivíduo que deve, né, e procura o credor para discutir a pendência. Um quer receber, o outro anseia por quitar-se. E ao saírem da sala da reconciliação da dívida nos tribunais da justiça divina, ambos estabelecem planos para a superação desse imbróglio. Mas a verdade é que chegando aqui na Terra, na luta terrestre, e consumando esse casamento conforme a programação estabelecida por ambos, ainda no mundo espiritual, né? Eis que a criatura, os cônjuges ou um deles, se desencoraja ante as lutas que surgem no caminho. Mas por que esse desencorajamento, se ambos programaram retornar juntos, né? E nesse retorno consumar uma união esponsalícia aqui na Terra? Ora, os motivos são os mais variados e eles se perdem no infinito aí das razões individuais. Na obra, Emmanuel fala e ele assinala, né, algumas motivações que explicam esse desencorajamento à frente da luta, quando, por exemplo, né, o companheiro ou a companheira entrega-se às mesmas, ou pratica, vamos dizer assim, as mesmas crueldades de existências passadas, e junta essas crueldades com o parceiro ou com a parceira, aparece, no dizer de Emmanuel, o menosprezo, o desrespeito, a violência, a deslealdade, e aquele parceiro prejudicado nem sempre encontra forças em si para sobrepor, para vencer esses processos de dilapidação moral de que é vítima por parte do companheiro ou da companheira. Então, diante de um quadro tão difícil de convivência, né, e já nas últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa que é relegado a esse sofrimento, ele opte pelo divórcio
não por uma saída simples, mas por medida extrema contra males piores que lhe complicariam ainda mais, né, o destino, como, por exemplo, o suicídio, né, o homicídio e outras dolorosas calamidades e escândalos que estampam aí as manchetes de jornais todos os dias. Ademais, ninguém possui o direito de torturar ninguém. E nessa situação que nós falamos, o divórcio, baseado sempre em razões justas, será uma providência humana compreensível, onde? Nos tribunais da justiça divina. É então aí que surge a separação, a maneira de uma bênção necessária. Só que nesses casos, lembramos as justas razões lá de cima, que falamos atrás, de modo que o parceiro ou a parceira prejudicado encontre em si, na sua consciência, no altar de si mesmo, o apoio moral da autoaprovação da medida tomada. E essa autoaprovação, diante de todo o sofrimento e das razões justas que lhe fizeram optar pelo divórcio, ele encontre forças, né, para renovar o caminho que lhe diga respeito. Aí você pergunta, como é que ficam os programas, então, estabelecidos por ambos antes da reencarnação? Ora, o livre-arbítrio é lei, né? E por isso mesmo ninguém poderá ficar ao lado de outro alguém a contragosto, tá? E como diz o livro lá, Emmanuel, a sabedoria divina jamais, né, em tempo algum, ela institui princípios de violência. O livre-arbítrio é respeitado. No entanto, ao lançar mão da sua decisão, conquanto em muitas situações, aquele que opte pelo divórcio, à luz da reencarnação, ele possa agravar os próprios débitos, tá? A criatura tem direito a interromper, a recusar, a modificar, a discutir ou adiar esse programa. São palavras de Emmanuel, tá? E é essa aí a posição espírita em relação ao divórcio. Não estimular o divórcio em tempo algum, mas buscar reconfortar e reanimar os irmãos mergulhados nessa luta dentro das quatro paredes de casa, num casamento provacional, já que ele não tem forças para seguir adiante. E que esse casal, ou o parceiro, ou a parceira, né, enquanto estiverem juntos, que eles busquem, né, vencer as próprias suscetibilidades e aflições, né, vencendo as duras etapas da regeneração ou da expiação que ambos rogaram antes da reencarnação, conforme dissemos anteriormente. Emmanuel, e eu vou ler aqui as palavras dele com muita calma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e de esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com o casamento, o progresso ganha novos horizontes e a lei da reencarnação atinge os fins para os quais se encaminham. Afinal, o lar é a primeira escola da alma. Aí Emmanuel adiciona: efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito, né, de arredá-lo da obrigação a que se confiou.
Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que a lei de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, continua Emmanuel, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si. E o que nos cabe na visão espírita? Tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão. Fecha aspas. Então a você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado, carregando o peso das dificuldades dentro de casa, rogue a Deus sabedoria, para que no altar da consciência, qualquer medida que você venha a tomar perante as dificuldades conjugais, que elas estejam sempre alicerçadas na consciência tranquila. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, lhe proteja e ampare as tuas decisões. Fica com Deus.